Olá, eu sou a Maria Raquel e esse é o meu canal Conte-me Seus Segredos. Hoje eu vou contar o segredo de uma moça que ela veio do interior. Agora não é mais segredo, né? Agora muita gente vai ficar sabendo, mas enfim, ela deixou eu contar. Então vamos lá. Pega sua pipoca, sua água, seu refrigerante, seu suco, que a história é grande. Eu vou resumir o máximo para o vídeo não ficar muito grande. Combinado? Pessoal, quem quiser comentar, comente, mas vamos comentar com respeito, né? Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para aprender, né? Nós não nascemos sabendo de tudo. E é com os nossos erros que nós aprendemos a ser uma pessoa melhor. É com nossos erros que nós aprendemos a não errar, a não fazer o errado. Então, sem mais delongas, vamos lá. Senta que lá vem história. Essa moça, ela me relatou que ela veio do interior com a sua mãe e seus irmãos. Chegando aqui, ela foi à procura de trabalho e passou um tempo, ela conseguiu um trabalho em uma empresa. E nessa empresa ela conheceu uma pessoa e eles começaram a se relacionar. Até aí tudo bem, normal, né? Só que não. O que aconteceu com essa moça? Depois de alguns meses se relacionando com esse rapaz, ela veio a descobrir. Ele contou para ela que ele era um homem casado. Só isso, ele era casado. Então, essa menina, ela tinha 17 anos na época e ele 37 anos. Ela conta que quando ele contou para ela que ele era casado, ela não sabia o que fazer. Ela já estava tão envolvida, né, naquela situação toda, que ela já amava aquele homem. A família dela já conhecia o alecrim dourado. E como ela ia fazer? A família não sabia, né, dessa parte. E quando ela foi questioná-lo, né, o porquê disso, porque ele era um homem vivido, ele tinha 37 anos. A menina tinha 17 anos. E ele contou para ela o seguinte, que ele só morava na mesma casa, porque não largava ela, porque ela era uma mulher doente, não podia ficar sozinha. Até doença ele arrumou para a esposa, coitada dessa esposa, né? Enfim, os dois continuaram, ela não teve força para poder deixá-lo. E o que aconteceu? Nessa relação veio uma criança. Ele registrou essa criança e passou-se os anos, ela teve mais um filho. E ele continuou com a esposa e com ela.
É claro que a vida é feita de escolhas. Nessa época ela já não tinha mais 17 anos, ela já entendia da vida. Mas não estamos aqui para julgar, né? E aí, um belo dia, ele fala para ela: estou separado. Separei porque a minha esposa me traiu. Engraçado, né? Ele traiu a esposa uma vida inteira. E aí o bonito, o alecrim dourado, largou a esposa porque a esposa o traiu. Muito engraçado, né? Que ironia, né? Como diz o povo, né? Chumbo trocado não dói, né? Eu acho que é essa mesma expressão. Se não for essa, vocês me corrigem depois. Enfim, nessa história toda aí, já tinham 3 crianças. 3. Eles moraram um tempo juntos. E aí depois eles casaram. Mas sabe por que eles casaram? Porque a ex-esposa também casou. Ah, ela casou, então eu também vou casar. Aí casou com essa moça. Nessa época aí já não eram mais 3 crianças, eram 4 crianças. Só que uma fatalidade aconteceu. Ele veio a falecer com quase 2 anos de casado. Ela ficou sozinha com 4 crianças. Pensa, 4 crianças. Porque quando as pessoas descobriram, né, as pessoas que eu digo, a família dela, que ele era casado, ninguém mais quis apoiar ela. As pessoas, né, ainda mais, né, pessoal do interior, são pessoas conservadoras, e ela teve que se virar para poder cuidar dessas crianças. E aí, o que acontece? Ela veio a descobrir, quando ele faleceu, que ela não tinha nada. Nem a casa que ela morava era dela, porque se ela não terminasse de pagar a casa, ela perderia a casa. Esse alecrim dourado, ele roubou a juventude, ele aproveitou da inocência. Eu acredito que era uma menina inocente daquela época, porque essa história é muito antiga. É muito. Hoje essa moça tem 52 anos. E ela criou os filhos sozinha, não teve outro relacionamento. E ela batalhou porque ela descobriu, quando ela foi mexer com os papéis, que ela não tinha direito a nada. Isso não é porque ele não tinha nada, porque ele tinha. Só que ele deixou no nome de irmãos. Ele tinha carro, ele tinha uma empresa, ele tinha sítio, ele tinha dinheiro. Mas ela não teve nada. Os filhos receberam o que era de direito, e foi muito pouco, porque ele tinha
as crianças tinham mais 2 irmãos, né, do primeiro casamento. Esse sítio mesmo ficou para a ex-esposa. Não sei se eles já tinham, né, quando eles eram casados. Mas enfim, eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que esse homem, ele roubou a juventude, a inocência dessa moça. Porque até então ela tinha 17 anos. E a gente não pode comparar os 17 anos daquela época com a de hoje. Que as meninas de 17 anos são muito mais espertas, são muito mais vividas. Nós vemos aí menininha novinha casando com 50, com 60, né? Por quê? Por causa de dinheiro. Então esse moço, ele roubou a vida dela, porque ele poderia ter deixado ela livre, porque ele tinha 37 anos, ele já tinha uma família e ela era uma menina. Então, ele roubou tudo. Ele roubou tudo dela. Ele roubou uma família que ela poderia ter tido. A única coisa boa que ele deixou para ela foram as crianças, que é o tesouro da vida dela e que ela tem o maior orgulho de falar que são as melhores coisas, que ela só não se arrepende por isso, pelos filhos. E então, vocês meninas que conhecem alguém e a pessoa vem com esse papinho, ai, nós dormimos em quartos separados, nós só moramos na mesma casa. Fala sério, né? Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, na era que nós estamos, é historinha pra boi dormir, né? Infelizmente, ela perdeu a juventude com esse homem, porque ele a controlava, ele não deixava fazer nada. Então, assim, ele podou ela de várias formas. De várias formas. Ele tirou tudo dela. Graças a Deus que ficaram os filhos. Eu vou ser bem sincera. Não sei se ele está em um bom lugar não, porque uma pessoa que faz uma coisa dessa com os próprios filhos, inventa uma doença para esposa, depois deixa a atual esposa na miséria, porque ela teve que arregaçar as mangas e ir trabalhar. Ela não ficou se lamentando não, ela foi trabalhar, ela fez de um tudo nessa vida para poder sustentar os filhos dela, porque as crianças não têm culpa de nada. Imagina você ir resolver as coisas, né, para poder... o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que pagar? Deixa eu ver o que meu marido deixou para os meus filhos, deixou para mim. Aí você chega, você não tem nada, você só tem conta. Que amor que esse homem tinha por essa moça? Eu acredito que nenhum. Porque se ele tivesse um pouquinho de amor por ela, ele tinha deixado ela bem também.
E aí ela veio a descobrir também que ele tinha outros relacionamentos. E eu comentei com ela, falei, olha, você vai me desculpar, mas se ele tinha uma esposa e ele tinha você, com certeza ele ia ter outras pessoas. As pessoas, elas dão sinal o tempo todo elas dão sinal. A gente que não percebe. A gente que não percebe. E aí, quando a gente acorda, é tarde demais. Aí já foi. Né? Aí já foi. Então, não adianta chorar pelo leite derramado. E é isso, pessoal. Essa é a história. Se ele estivesse vivo, ele ia ter 72 anos. E ela 52, né? Se eu não estiver ruim de matemática, é isso mesmo. Se não for isso, vocês me corrigem aí, por favor. Então, é essa história. Vocês comentem com respeito, por favor. E mande os seus segredos para eu contar aqui. Eu vou contar com todo carinho, com todo respeito do mundo. Um beijo para vocês e até a próxima!